Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Maíra da Casa Mai e a gente vai hoje então para o nosso último episódio desta série Pergunta para Mai, que já dura 20 semanas, né? Vamos para o episódio Pergunta para Mai 20 e acho que pelo desespero de acabar a série vocês fizeram bastante perguntas, mas veio uma pergunta só para a Gabi, então eu vou deixar vocês assim instigados a fazerem novas perguntas e de repente a gente abre uma série nova aí depois, tá? Bom, começando aqui pela pergunta da Rosângela Ferreira, ela quer saber se existe uma diferença entre os óleos essenciais de funcho doce e erva doce, pois analisando a cromatografia dos dois, verifiquei que um tem muito transanetol e o outro tem muito cisanetol, que eu li que é tóxico, e algumas empresas colocam no rótulo do óleo como sendo como a erva doce sendo funcho e vice-versa. Rosângela, de fato tem bastante confusão no mercado, por isso que é importantíssimo o nome botânico da planta vir especificado no rótulo, né? Só lembrando, o que nós chamamos de funcho doce é o Phoenicum vulgare. O que nós chamamos de anis, às vezes também é chamado de erva doce, que é a Pimpinella anisum. E o que é chamado de anis estrelado ou também badiana é a Ericium verum, tá? Todos eles em comum têm o componente transanetol como componente principal. Cisanetol é para existir apenas numa quantidade traço dentro desses três óleos essenciais, mas existe uma coisa bastante importante, que é à medida que o transanetol vai se oxidando, ele se oxida em cisanetol. E de fato o cisanetol tem várias questões toxicológicas sobre ele. Portanto, é bastante importante que os óleos anetolados, né, funcho, anis e erva doce, sejam guardados sempre em geladeira. Agora, é bem estranho que esse óleo essencial que você pegou tenha cisanetol dentro da sua composição química numa quantidade suficiente, porque as quantidades deveriam ser apenas traço. Então, dá uma checada se de repente esse óleo não está já oxidado, ou de repente, questiona a empresa que te deu essa cromatografia, porque não é para ter cisanetol, tá? Pelo menos não em quantidade grande. Bom, Silvana Sil, gostaria de saber se terei o mesmo sucesso no tratamento quando uso um óleo essencial diluído num carreador ou num difusor pessoal. Às vezes tem óleos que no difusor me incomoda e em creme ou óleo vegetal eu acho melhor, consigo usar numa boa. Silvana, boa pergunta, mas assim, vai depender do efeito terapêutico que você quiser. A gente sempre tem que pensar a interface de uso mais adequada para aquele tipo de tratamento. Agora, vamos imaginar que você esteja diluindo esses óleos essenciais no carreador para aplicar na pele e ficar cheirando essa pele para fazer uso de uma interface olfativa, em vez de colocar o óleo essencial num difusor pessoal. Neste caso, como a interface olfativa é a mesma, né? É o que você está buscando tanto no difusor pessoal quanto carreando esse óleo essencial para aplicar na pele, então, não mudando a interface olfativa, não vai ter muito prejuízo em termos do seu tratamento. Agora, uma coisa é você buscar a interface olfativa e outra coisa é você buscar num tratamento a interface dérmica. Se um tratamento precisa da interface olfativa e você usa a dérmica, você vai ter alteração no efeito terapêutico e vice-versa. Agora, se você estiver falando que quer usar a interface olfativa numa situação específica e prefere diluir esses óleos para aplicar na pele, cheirar a pele, né? Por exemplo, fazendo aquela técnica das mãos em cabana, ou então você prefere colocar esse óleo no difusor pessoal, em não se mudando a interface, não vai ter tanto prejuízo não, tá? Bom, Giane M. Cássia perguntou assim: Maíra, você poderia me orientar a respeito do uso da aromaterapia em casos de autismo? Giane, eu vou pedir para você rever o Pergunta para Mai número 2, em que eu falei sobre agitação noturna em casos de autismo, e lá tem algumas dicas, tá? Eu também sei, eu tenho uma aluna, na verdade é uma aluna comum entre mim e a Daiane Petri, lá de Santa Catarina, e ela tem também um trabalho sobre autismo, mas ela fez esse trabalho como conclusão da formação que ela fez com a Daiane. Então dá uma fuçada aí nas redes sociais da Harmony, que deve ter alguma coisa a respeito disso também. A Paula... CAS 2005, deve ser isso, Ana Paula. Maíra, quais os cuidados com o paciente que faz uso da homeopatia e quer fazer uso de óleo essencial?
Olha que pergunta, demorou para vir essa pergunta, 20 semanas para essa pergunta chegar aqui. É uma pergunta que uma das primeiras coisas que as pessoas fazem em cursos de formação é como que faz para usar óleo essencial com homeopatia. Ana Paula, o que acontece é o seguinte, a gente sabe que na homeopatia alguns aromas eles têm um efeito antidotante do tratamento. É uma coisa bem relevante em função da cânfora e é uma coisa menos relevante em função do cineol e do mentol. Né? No caso de cineol e mentol, eles poderiam também atrapalhar, como eles são óleos analgésicos, na percepção do tratamento homeopático. Mas essa questão é uma questão bastante controversa, primeiro dentro do próprio setor da homeopatia e depois em relação às substâncias odorantes do modo geral. Porque em sendo um tratamento energético, é bastante difícil você dizer que tal aroma vai antidotar um tratamento e todas as outras coisas do mundo que interferem na energia não vão. Então, por exemplo, a antena de celular, né, o fato de você viver com um monte de Wi-Fi em volta de você, né, todas as comidas que se consomem, que são comidas industrializadas, que não tem prana nenhum, então aquela feijoada que se come, aquele bife, aquela bisteca que se come, né? E aí vão falar dos coitados dos odorantes, né? Ainda mais os odorantes de origem bioquímica, né? De uma química natural, que são os óleos essenciais, que eles então interfeririam no tratamento homeopático. O que existe, na verdade, é assim, quando a gente vai falar em termos de cânfora, é difícil um óleo essencial que não contenha cânfora. Até uma lavanda vai ter 1% de cânfora. Então, a princípio, todos os óleos essenciais, né, os mais comuns, para não falar todos, estariam proibidos durante um tratamento de homeopatia. Agora, para não entrar muito nessa polêmica, quando a primeira vez que a Rhiannon Lewis veio aqui ao Brasil, eu fiz essa pergunta para ela. E a resposta dela é a resposta que depois eu acabei adotando quando eu vou ensinar sobre essa questão. Ela falou o seguinte, que toda vez que a gente entra em contato com alguma terapia do tipo energética, como é o caso, por exemplo, da homeopatia, ou por exemplo, o caso do floral, não é aquela homeopatia que está curando, entre aspas, né, curando, tratando a gente. É o nosso próprio agente interno, curador, que é colocado em movimento. Então, se aquela substância já te traz num outro padrão vibracional, energético, já faz uma ressonância com o teu organismo nesse sentido, por que deixaria de acontecer isso se você entrasse em contato com uma outra substância, né? Então, assim, eu acho que a minha experiência pessoal sempre foi de usar óleos essenciais junto com a homeopatia. A minha própria homeopata, ela usa florais e a homeopatia, ela sabe que eu uso os óleos essenciais e o que eu vejo da minha experiência prática é que uma coisa não interfere na outra no sentido de anular efeitos. Porém, existe uma coisa muito importante quando a gente se dedica a esses tratamentos que são energéticos, né? E mesmo a aromaterapia do modo geral, que eles requerem o engajamento consciente do usuário. Quando você entra num tratamento e você utiliza um floral, utiliza uma homeopatia, muitas coisas em níveis de consciência vão acontecendo com você. Então, se você de repente mistura tudo, vou usar óleo, vou usar homeopatia, vou usar floral, e você começa a sonhar, começa a ter insights, as coisas começam a aparecer na tua consciência e você nem sabe de onde elas vieram. Isso é ruim porque prejudica o teu autoconhecimento. E o autoconhecimento, o quanto que você se engaja nisso no momento que você está fazendo esse tipo de tratamento, é metade do tratamento, né? Bom, em alguns casos acaba sendo 100% dele. Então, eu, Maíra, prefiro, quando eu vou começar, por exemplo, um tratamento novo com homeopatia, principalmente se forem doses únicas, eu sempre prefiro, naquele dia, tentar não usar os óleos essenciais, né? Pelo menos até a noite seguinte, se eu tomei aquela dose única de manhã. E aí depois eu utilizo normalmente. Mesma coisa se forem florais, principalmente quando eu introduzo florais novos. Eu prefiro não utilizá-los junto nem com homeopatia, nem com aromaterapia. Por quê? Porque eu gosto de separar os efeitos, porque isso vai ser muito relevante em eu perceber o que mecanismo, né, de consciência que aquela substância vai começar a gerar nos meus corpos sutis. Agora, com certeza absoluta, se você quer ficar assim no nível de, sei lá, de bom senso, tomou homeopatia, espera pelo menos uma meia hora para usar os óleos essenciais. Mesma coisa, tomou um floral, apesar que floral com óleo essencial não tem problema nenhum. Mas homeopatia, do modo geral, faça isso. Agora, tem alguns sistemas homeopáticos que eles são assim bastante severos em relação ao que você pode ou não pode fazer, por exemplo, o FAO. Nesse caso, não use os óleos essenciais.
Agora, quando vem pacientes interagentes no nosso consultório e as pessoas usam homeopatia e nos perguntam se os óleos essenciais podem dar efeito, normalmente eu sigo a regra de aonde que a corda está roendo mais rápido. Via de regra, a corda rói mais rápido na aromaterapia. Então, eu não confronto a opinião de um especialista que já esteja tratando aquela pessoa. Se a pessoa já vem com essa informação de que ela não pode utilizar a aromaterapia e entre a aromaterapia não pode utilizar os óleos canforados, eu não uso, ponto, simplesmente. No meu entendimento, a gente não mede forças com o paciente nem com os pressupostos dele. A gente sempre tem que trabalhar a favor no sentido da empatia, da simpatia e da cooperação. Mas, de um modo geral, tanto do que eu já ouvi de pessoas que lidam com ambas as técnicas, quanto a minha experiência pessoal de, 20 anos utilizando óleos essenciais, quase 20 anos agora, né? Usando óleos essenciais e homeopatia, tudo junto ao mesmo tempo com floral, eu não vejo que os tratamentos se anulam. Mas eu percebo prejuízo no autoconhecimento e nas percepções que a gente gera com a utilização dessas substâncias ao mesmo tempo. Então, apenas por essa questão de separar quem que está fazendo o quê, eu gosto de utilizar de uma maneira espaçada. Q1, terapias naturais. Débora, estudar uma segunda língua para estudar mais aromaterapia, qual seria, inglês ou francês? Essa é uma boa pergunta, eu esqueci de responder no episódio passado. Débora, é o seguinte, eu acho que você adoraria saber que é francês, né? Porque francês é uma língua charmosa. Bom, eu não sei se você adoraria, eu estou supondo. Porque francês é uma língua charmosa, tem muitos livros bacanas em francês para a gente ler. A aromaterapia moderna nasceu na França. Os franceses são tudo doido quando eles vão fazer aromaterapia, tem aquela super tradição, mas a verdade verdadeira é inglês. Não tem como a gente escapar do inglês, porque inglês é a língua da ciência, é a língua do conhecimento. O inglês abre portas inacreditáveis na nossa vida. Boa parte dos livros em francês tem a tradução em inglês. Então eu diria assim, inglês. Se tiver que escolher uma língua, inglês. Agora, certamente você não precisa ter uma proficiência no inglês absurda, né? Basta que você consiga ler um texto em inglês. Você não precisa nem escrever e nem falar inglês, basta que você consiga ler um texto em inglês e ler com todas as ajudas de Google Tradutor que a gente tem hoje. Claro que facilita muito você não precisar ficar recorrendo ao Google Tradutor o tempo todo, eventualmente só consultar uma palavra ou outra. Mas o inglês é imprescindível dentro de qualquer área atualmente, não é só da aromaterapia. Não tem como mais não falarmos inglês, né? É uma pena que, enfim, eu não vou falar de política, que eu já vou começar a desviar o assunto aqui de certas pessoas que vão para os Estados Unidos e não sabem falar inglês. É uma pena, mas tem que falar inglês. Mas assim, o francês vai dar uma boa ajuda, porque tem muita coisa bacana em francês, né? Mas inglês. Bom, Karina A. Lima. Não sei se seria essa a questão, mas queria dicas de como começar a trabalhar com aromaterapia. Super legal, Karina. Tem 2 palestras sobre o assunto que eu já dei, que são gratuitas. Você entra lá no site da casamai.com.br, clica na vitrine que se chama Downloads e Materiais Gratuitos e lá você cita a palestra Estudar e Trabalhar com Aromaterapia. Daí eu vou te mandar o link de 2 palestras que eu já dei junto com os slides. Uma dessas palestras tá aberta no meu YouTube, que é Como Vender Óleos Essenciais, que eu veiculei no Conaroma do ano retrasado. Então lá tem dicas e tudo mais, tá bom? Gisele Falkenbach, a do nome bonito. Maíra, gratidão pelas respostas que me deu ao longo deste Pergunta para Mai, eu que agradeço. E queria saber sua opinião sobre aquela calculadora para a diluição de óleos essenciais. Gisele, eu acho que você está falando da calculadora da Lab Aroma. Olha, quando eles lançaram isso, não me lembro se foi há 3 anos atrás, eu não me lembro mais das coisas. Eu olhei, testei, eu achei interessante, eu acho que ela é legal para quem não tem muita proficiência assim, nas questões de química, dos óleos essenciais, as diluições seguras, quando que isso passou da mão, quando que isso tá bom. Eu acho que nesse sentido vale a pena sim. Eu sei que a guria agora vai palestrar no Com Cosmetic
e eu acho que seria bem interessante se a palestra dela combinasse com os valores em real da calculadora dela, porque ficar pagando realmente em dólar, sei lá que raio que é, não sei se é dólar ou se é libra, mas acho que é dólar, acho que é a guria dos Estados Unidos. É duro pra gente, né? É complicado, né? Então seria bem legal, mas eu acho assim, todo tipo de processo mecânico é legal quando você está no início da sua formação, porque isso te dá uma certa segurança. Mas como todo processo mecânico, ele prejudica um pouco a individualização da resposta que você precisa, não abre chance para você exercer nem a sua criatividade, nem a sua intuição. Mas eu acho interessante, enfim, se for essa ferramenta, eu não sei se é essa que você está falando, é como as calculadoras de saboaria, né? Soap Calculator, é bem interessante quando você está começando, aí depois, na verdade, você vai fazendo sozinho, porque elas acabam tolhindo um pouco quando você quer dar um toque individualizado, tá? Carla Neto, a lavanda usada para ansiedade também abre o apetite? Não é para abrir, porém, contudo, todavia, entretanto, senão, aliás, o que ocorre é o seguinte, tem gente que quando está ansioso não come, são as pessoas das quais a gente tem raiva, né? Porque normalmente quando a gente está ansioso a gente come e engorda. Agora tem essa categoria de seres humanos que são X-Men, que quando eles estão ansiosos, tristes, depressivos, irritados, eles não comem. Então eles emagrecem. Para essas pessoas pode ser que abra o apetite nesse sentido, tá? Bom, da Carol eu vou deixar para depois, tá? Luciana Marques Ribeiro, queria saber sobre sinergias de óleos essenciais indicados para dor ciática e lombar. Olha, Luciana, normalmente numa crise aguda são os óleos essenciais com potencial analgésico bastante grande. Normalmente a gente encontra isso nos óleos que têm uma sensação gelada, como cânfora, wintergreen, eucaliptus, ricos em cineol, hortelãs ricas em mentol, mas também óleos essenciais que são analgésicos, mas são de sensação mais quente, como é o caso, por exemplo, de um gengibre, de um tomilho, de uma canela, de um cravo da Índia. Então, são esses tipos de óleos que a gente pode trabalhar numa crise aguda. Numa dor mais cronificada, normalmente a gente não pode entrar com esses óleos que são muito de sensação quente, porque eles também são irritativos para a pele. Então, a gente acaba trabalhando normalmente com óleos essenciais que têm um potencial anti-inflamatório bom da categoria dos sesquiterpenos. Copaíba, erva baleeira, sucupira, pimenta preta, ylang-ylang da fração 3, que mais? Ixi, tem tantos. Tá, mais ou menos essa turma aí. Bom, da Eliette Shimonek, Maíra, gratidão por essas semanas. Acompanhei todos desde o início. Chuchu, obrigada, querida. Senti falta de você lá em Campinas. E aí, justamente, você está querendo saber como é que foi lá em Campinas o workshop de problemas respiratórios. Olha, eu anotei algumas frases que a Rhiannon falou para passar aqui para vocês. Porque o workshop foi ótimo, né? A Rhiannon é espetacular. A acolhida da Aromaluz da Carla é abraço de mãe, de vó, de tudo que vocês imaginarem. Então, assim, quando a Rhiannon vem para o Brasil, você não tem dinheiro, mas você vende a mãe e as calças para ir, porque o que acontece é que realmente a Rhiannon é um espetáculo. Ela é a embaixatriz da aromaterapia no mundo. Olha só algumas frases que eu colhi da Rhiannon. Uma: I am not the queen of recipes. Eu não sou a rainha das receitas. Ela, fora que ela tem aquele sotaque, né? Acho que é sul-africano, né? Que é fofo, né? Although, also, know, you know the essential oils. É tudo assim, é linda. Outra coisa que ela falou assim: the magic happens with the individual prescription. Então ela falou assim: a mágica acontece na prescrição individual, quando o paciente está na frente da gente. Outra coisa que ela falou: as plantas, the plants that grow na sua região são as mais potentes para tratar as pessoas daquela região. E outra coisa que eu acho que foi o recado principal é que com os óleos essenciais, sometimes, às vezes, a gente trabalha contra o corpo em vez de a favor dele. Então, sobretudo nos problemas respiratórios, com óleos essenciais a gente deve trabalhar a favor das nossas defesas naturais e não contra, porque os óleos essenciais usados de uma maneira inadequada nos problemas respiratórios podem agravá-los em vez de melhorá-los. E aí ela falou, inalação, a máxima do Fogaça do Masterchef. Less is more. Inalação, né? Então, menos é mais.
Tá bom? Ai, como eu vou treinar o sotaque da Rhiannon para falar, porque ela é tão fofa. A hora que ela fala assim, so, é lindo aquele sotaque dela. E o mais incrível é que a gente entende tudo que ela fala como se tivesse legenda assim, Gabi. É impressionante, é o inglês mais fácil da gente entender na face da Terra. É impressionante. Mas teve a tradução consecutiva da Eli Ramos, né, que está aqui traduzindo desde sempre. E a Eli, se você estiver vendo, querida, um beijo, viu? Você é um chuchu. Bom, ixi, perdi aqui, Gabriela. Não, né, achei. Aí tem para eu dar beijinho para um monte de pessoas, né, Gabi? Romilda, Cláudia, Sandra, não, vou falar o sobrenome. Romilda Costa, Cláudia Santana, Sandra Carreteiro, Cristina Gomes, Carmen Sol, Kátia Brito, Luciane Lopes, Diliane Aguiar, Zé Agripino, Gisele Acha Ferreira, Janaína Rosa e Regina Stankevis. Um beijo para vocês. Bom, pergunta da Cristina, aromaterapeuta. Queria uma indicação bibliográfica para estudar a psicologia do olfato. Pode ser em português ou francês. Tá, deixa eu falar uma coisa para você. Primeiro, eu acho que valia a pena você pegar uma palestra que tem gratuita no meu site lá, que chama Psicologia do Olfato. Tá? Essa palestra, ela basicamente foi baseada em 3 livros, ou 4, ou 3,5, que são os livros que eu vou indicar aqui para você. O primeiro livro se chama O Cheiro das Coisas, né, da pesquisadora carioca Bettina Malnick. Já falei desse livro para vocês aqui no Pergunta para Maia. A Bettina Malnick, ela era orientanda, não sei se de doutorado ou de pós-doc, não me lembro, da Linda Buck, quando a Linda Buck ganhou em 2004 o Nobel de Medicina. Aliás, ela era orientanda dela antes, né, porque foi só em 2004 que ela ganhou. Então é um livrinho curtinho, pequenininho, show. Depois tem um livro no qual eu fiz o grosso da minha palestra, que é o Descent of Desire. Né, como é que é? Descent of Desire? O Cheiro do Desejo, que é da Rachel Hertz, que hoje talvez seja uma das maiores autoridades em psicologia do olfato. Ela agora desenvolve pesquisas no Monell Chemical Sciences, dos Estados Unidos, e mais recentemente ela está se dedicando ao paladar, mas esse livro sobre o olfato dela é espetacular. Depois tem um outro pesquisador que se chama Avery Gilbert, e ele tem um livro que é ótimo, que se chama What the Nose Knows. o que o nariz sabe, né? É um livro bem legal, bem interessante. É um livro um pouco difícil de ler no inglês, porque o inglês do Avery é meio assim, é difícil, porque eu não sei se ele é muito erudito, ou se ele usa muitas gírias, ou se ele usa muitas palavras que são, sei lá, da maneira como ele foi criado. Então não é um livro muito fácil. Esse com certeza a gente tem que ler com algum tipo de dicionário do lado. E acompanhar o Twitter dele é um caos, porque a gente não consegue entender uma palavra que ele fala. Aliás, isso também é peculiar a J.K. Rowling. Eu leio, eu já li acho que 2 ou 3 Harry Potters em inglês, além das 3 vezes que eu já li em português, e acompanho pelo Twitter a J.K. Inclusive, aliás, faz muito tempo que ela não publica nada, eu preciso ver se eu não deletei ela numa leva que eu deletei todos os políticos. E a gente não entende patavina do que a J.K. fala no Twitter dela, é um caos. Eu fico pensando, gente, eu desaprendi inglês, né? Então, com Avery acontece a mesma coisa. E tem uma outra, eu não sei se ela é inglesa, de origem indiana, ou se ela de fato é indiana, mas é a Radha Krishna. Bom, o nome, né? Radha Krishna. Com certeza, né? Ascendência indiana ela tem, e ela é uma das papisas, assim, do marketing sensorial. E aí ela tem esse livro que se chama... E agora, como é que é o nome do livro dela? Acho que se chama Sensorial Marketing. Eu não sei se é esse livro. Radha Krishna, o livro é vermelho. E aí lá ela tem um bom pedaço que ela fala sobre psicologia do olfato. E depois, para quem curte mais a pegada do marketing, tem os livros do Martin Lindstrom. Ele escreveu, por exemplo, The Brand Sense, que é um livro fantástico que fala sobre marketing sensorial, e ele tem um capítulozão sobre essa história do olfato. E tem um outro livro também, vem cá, que eu não lembro o nome do livro do cara, que é o Whiff. Vamos ver se está aqui. Esse livro aqui, ó. É um outro também, do Russell Brunfield. Também fala sobre psicologia do olfato, mas sempre ligado com marketing, né? E tem um outro, mas é mala pra cacete esse livro, nem sugiro que vocês leiam. Scent Marketing, The Effectiveness of Complex versus Simple Scents. É chato pra cacete esse livro, mas tá aqui também, é um outro que vocês podem ler, tá? É isso, tá bom? E aí, Beatriz Jacques Gonçalves.
Mai, conhece... bom, deixa eu ver. Dá para fazer hidrolatos com óleos essenciais? Beatriz, não dá, tá bom? Dá para você redestilar um óleo essencial e aí você vai obter o hidrolato desse óleo que foi redestilado. Mas não tem como você pegar água destilada, óleo essencial, misturar ambos na proporção que for e obter hidrolato. Mas como eu já falei sobre isso até em palestras, eu vou sugerir que você solicite as seguintes palestras gratuitas lá no meu site. Mitos e verdades da aromaterapia e aromaterapia para nerds. Lá eu explico certinho esse lance sobre hidrolatos. Agora vamos à pergunta da dona Carolina Soler. Foi muito legal, pergunta para Mai, lindo, rico, divertido e como a gente aprende, foi tudo de bom. Gabi, Carol, você é meio puxa-saco, né? Assim, suspeita, né, linda? Mas obrigada de coração. Carolina, eu adoro você, muito, demais da conta. Bom, ela fez a pergunta para a Gabizinha, então agora nós trocamos aqui, Gabi. Eu vou colocar esse trem aqui no C. Não, pode deixar aqui. E agora aqui eu viro para a dona Gabriela. Marvi. Oi! Gabi, a Carol, né? Ela perguntou o seguinte: como que é trabalhar na Casa Mai? Ela falou assim: a pessoa que já pergunta sabendo. É claro, tô falando da Gabriela, Carol, né? Ó, que me pergunta ainda, né? Justamente. Então tá, vou responder. Não é trabalho, né? Não parece que é. Porque é muito bom, porque não tem. Gente, eu juro, todo dia eu aprendo. Teve um dia que eu fiquei aqui. Que ela teve curso que eu fiquei só enchendo o saco porque eu fiquei aprendendo também. Não, você fiquei não no computador escutando. Deixa eu vir pra cá que tá pegando muito. E nossa, eu adoro, eu vivo aqui, tipo, de manhã a gente combina de fazer as coisas. E é muito bom, não tem que falar, eu tenho vergonha da câmera. Ai, meu Deus, vergonha da câmera. Mas, não, e ainda que o meu trabalho não é a parte chata, porque a Mai fica todo dia vendo negócio do site, todo dia vendo coisas, eu fico postando as coisas, que é o mais legal, e fico vendo. E ainda por cima, inclusive se tiver erro de português é sempre meu, né? Porque todo dia eu tenho uma aula de línguas também não aqui. Não tem nada de erro. Que eu fico tipo, Mai, é D ou dá? Um negócio assim. Gabi, e como é que tá sendo colocar uma terapia na tua vida? É muito bom. Gente, eu morro de rinite em Curitiba. Eu sempre chego aqui, eu tô com o nariz assim. Daí eu sempre levo o meu inaladorzinho, assim, aquele que desrosqueia, daí eu passo e já melhora, assim. Aí, até no Sularoma eu me queimei. Cheguei assim no Sularoma e me queimei. Taca a lavanda, pega a lavanda. Daí eu sempre fico, daí eu tenho minha coisinha com óleo essencial. Tudo de bom. Então tá. Adoro. Gente, eu não contei pra vocês, mas assim, o Instagram da... Não, pode deixar aí. O Instagram da Casa Mai, quem criou foi a Gabi, não tinha Instagram da Casa Mai, só tinha Instagram da Maíra. E a Gabriela, em 6 meses, ela fez o Instagram da Casa Mai, tá maior do que o meu, que já tem 7 anos, sei lá. Segue lá no Insta, quem não segue o Insta vai seguir da Casa Mai. Então sigam o Instagram da Casa Mai, que é casamai.aromaterapia, porque ele é o fruto do trabalho da Gabriela. A gente coloca post de todos os cursos que tem, sempre vai avisando. Aqueles stories super legais, é tudo Gabriela quem faz. Eu não sei fazer nada disso que ela faz, e ela faz com um super carinho, então é isso, né? Bom, Gabi, a gente vai se ver dar tchau mais vezes, né? Dá tchau então. Então, eu vou dar tchau. Beijo, gente. Beijo da Mai pra todo mundo. Aqui. Não sei se vai ficar de ponta cabeça, será? Não sei. Turma, tem uma coisa, eu detesto fazer edição de vídeo, eu tenho a porcaria do Adobe Premiere, mas eu só faço cut e junto. Eu não nasci para ser youtuber. Então, se ficar de ponta cabeça, nós vamos simplesmente cortar. Ou vamos deixar de ponta cabeça. Porque editar vídeo toma muito tempo e eu tenho muita coisa para fazer mais importante do que editar vídeo. Não desmerecendo o trabalho de quem edita vídeo e não desmerecendo o trabalho de quem tem uma carreira dentro de uma mídia como youtuber. Mas é que eu não tenho vocação para ser youtuber, de verdade. Eu acho muito complexo, muito difícil e acho uma coisa quase assim impossível dominar aquele Adobe Premiere. Aquele negócio lá, ele nasceu assim envelopado só para pessoas muito inteligentes e talentosas, que não é o meu caso específico nessa competência. Bom, muito obrigada por vocês terem passado essas 20 semanas conosco e a gente se vê em algum outro vídeo, porque as coisas continuam, tá bom? Um beijo e até a próxima!